Esse período de verão requer alguns cuidados especiais com a alimentação. Tem gente que exagera um pouco, acaba tendo uma intoxicação alimentar. Por isso, hoje a gente está aqui em São Leopoldo, no consultório da nutricionista Josiane Rosa, com quem a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Tudo bom, Josiane? Tudo bem. Josiane, intoxicação alimentar é algo que tem bastante incidência no verão. Como o pessoal pode se alimentar de uma maneira correta e evitar um pouco isso? Um dos cuidados principais que as pessoas precisam ter no verão é no acondicionamento adequado dos alimentos perecíveis. Então, a combinação entre tempo e temperatura é que vai ocasionar o crescimento dessas bactérias que podem levar a uma intoxicação alimentar. Então, acondicionar adequadamente os alimentos na geladeira. Então, após uma refeição, as sobras devem ser guardadas o quanto antes, evitando a temperatura ambiente, né? Outro ponto importante é a alimentação fora de casa. Então, por exemplo, evitar ao máximo, tomar muito cuidado com a alimentação na beira da praia, né? Esses alimentos normalmente não são acondicionados na forma correta, né? A temperatura normalmente não é segura, né? E o que pode ser muito perigoso, né? Ao comprar algum alimento também na rua, né? Nesses dias muito quentes, verificar se eles estão sendo acondicionados sobre refrigeração, se o ambiente é limpo, né? Se o estabelecimento tem higiene, isso também é uma forma de prevenção. E também ao transportar alimentos né, para fora de casa, por exemplo, até mesmo na beira da praia, ou então quando for transportar algum lanche ou almoço para o trabalho, eles devem ser transportados numa bolsa térmica, de preferência, para que se mantenha uma temperatura adequada. E claro que optando por alimentos mais leves, com menos molhos, também é outra forma, né, de prevenção para esse crescimento dessas bactérias. Verão, amigos reunidos, às vezes petiscos, gordura. Como eu posso me alimentar, amenizar isso, me alimentar sem me privar desses momentos? Bom, eu costumo dizer que a chave do sucesso está no bom senso e na moderação. Então, é possível curtir um final de semana com os amigos, um churrasco, sem grandes exageros, né? Um ponto importante é saber identificar a fome e diferenciar ela da vontade de comer, ou de uma gula, ou até mesmo de uma ansiedade. Então, se a pessoa for comer um churrasco, identificando essa fome, provavelmente ela não vai cometer nenhum exagero e não vai ter nenhum problema, né? Então, ela conseguindo manter uma rotina boa, com uma alimentação saudável na maior parte dos dias, e, se possível, na maior parte das refeições esse final de semana, não será uma refeição mais gordurosa, né, que trará problema, desde que seja dentro desse contexto, com moderação, por mais que seja mais calórica, não vai trazer esse malefício para a saúde ou então um excesso de peso. Tendo um pouco de moderação, né, é possível comer de tudo. Voltando no final de semana, não escutei a Josiane, exagerei e estou me sentindo hiper pesada e hiper estufada. Como eu posso me alimentar numa segunda-feira ou num domingo? Quais são os alimentos que podem me diminuir ou amenizar esse sintoma de estufada, aquela sensação pesada? Bom, se a pessoa exagerou muito no final de semana, o ideal é que ela priorize nos próximos dias uma refeição mais leve, né? Priorizando sempre os legumes, as verduras, muitas frutas nos intervalos, muita água também vai ajudar. Alguns tipos de sucos podem ajudar também a diminuir essa sensação, né? Então, alguns sucos feitos com abacaxi, com couve, com limão, com hortelã, podem diminuir essa sensação de inchaço. E, claro, priorizando uma alimentação saudável, com alimentos integrais, com carnes magras, os laticínios magros, consequentemente, ela vai se sentir mais leve, né? Evitando o máximo cortar algum tipo de alimento ou então ficar muitas horas em jejum com o intuito de minimizar os efeitos do final de semana, né? Isso não trará nenhum benefício, né? Muito pelo contrário. A gente fala também sobre bom senso aqui. Eu gostaria de finalizar a entrevista. O verão, ele impulsiona principalmente mulheres a questão das dietas malucas. Comeu, botou para dentro 10 meses do ano e durante 2 quer perder peso, quer perder de uma forma errada. Então, eu gostaria de finalizar a entrevista com o teu recado, até a tua alerta sobre o quão prejudicial são essas dietas malucas para a saúde. Bom, é bem comum mesmo nessa época do ano as pessoas buscarem esse tipo de dieta por um emagrecimento rápido. Então, o que acontece? Essas dietas são muito restritivas. Normalmente, elas cortam algum grupo de alimento, ou então são compostas por só um ou dois tipos de alimentos, né? O que, como consequência, vai trazer uma deficiência nutricional e, consequentemente, também um prejuízo à saúde dessa pessoa, né? Então, não adianta, não existe fórmula milagrosa, né?
quer emagrecer e manter o peso, tem que buscar uma reeducação alimentar, de preferência sob orientação de um profissional nutricionista que saberá orientar as escolhas mais saudáveis, né, de acordo com as necessidades individuais, de acordo com as preferências. Porque, na verdade, essas dietas malucas, elas não levam em consideração a mudança de hábito alimentar, né? Então, a pessoa atinge o objetivo dela, né, volta aos hábitos antigos e acaba, né, voltando a ganhar peso, né? Consequentemente, acaba se frustrando muito com isso, né? Então fica a dica, pessoal. Bom senso e uma boa alimentação. Procurem um profissional não só no verão, mas o ano inteiro. Gisele, muito obrigada pela tua atenção. Obrigada.